Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Hoje vamos falar sobre a língua portuguesa e trouxemos uma autoridade indiscutível com reconhecimento internacional, professor Evanildo Bechara. Professor Bechara é professor titular, ou foi professor titular, de algumas universidades públicas, da importância da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense, é professor emérito dessas instituições, é membro da Academia das Ciências de Lisboa, é professor honoris causa da Universidade de Coimbra. Enfim, eu tenho a impressão que dos brasileiros que operam na língua portuguesa, ele é o mais titulado e com amplo merecimento. Professor Bechara, muito obrigado pela sua presença. Eu queria lhe contar um fato e daí contar com a sua, vamos dizer assim, com a sua reflexão a respeito. É indiscutível que nós temos que melhorar a qualidade do ensino. Todos dizem isso. A matemática está numa situação deplorável, geografia, história, ciências, mas, curiosamente, a melhor matéria que aparece nesses concursos todos que o MEC realiza é língua portuguesa. Na sua opinião, a língua portuguesa está reagindo favoravelmente a essas últimas mudanças havidas? É por essa razão? Não, professor Lisqueira, na realidade não. Na realidade, o que há é o reflexo de todo um sistema, não é? É preciso notar o seguinte: antigamente, quando nós começamos a lecionar, o professor contava com 3 meses de férias. Nós tínhamos um mês de julho e tínhamos quase 2 meses de fim de ano. As aulas terminavam mais ou menos aí pelo dia 15 ou 20 de dezembro e os professores só retornavam à sala de aula no início, na primeira semana de março. É verdade. Ora, era o tempo suficiente para os professores não só descansarem fisicamente, mas se enriquecerem culturalmente. Era tempo para que eles lessem, não ficassem adstritos aos livros que são oferecidos aos alunos, porque a verdade é que hoje os professores estudam pelos livros que estão nas mãos dos alunos. Não há poder aquisitivo para o professor melhorar a sua bibliografia, nem há tempo disponível. Um professor hoje, na rede oficial, se nós dividirmos o que ele ganha, descontados os impostos, etc., não é? Uma aula sai entre 7 a 8 reais por aula. É verdade, é uma vergonha. Um flanelinha não recebe isso, rejeita isso, e quando recebe, quando você volta, os pneus estão furados. É verdade. O que está acontecendo é isso, é que se paga pouco ao flanelinha e os pneus da educação estão furados. Então, todo um sistema precisa ser renovado. Então, o problema de língua portuguesa, matemática, isso e aquilo, esse problema está vinculado ao despreparo do professor, mas não o despreparo procurado por ele, mas imposto pelo sistema. O sistema que paga muito mal. Muito mal. Mas há uma versão, se me permite o mestre, há uma versão de que o problema não seria só o salário. Não, claro que não. O problema é também a formação deficiente. Exatamente. Isso procede? Né? Procede, tudo isso. Pelo seguinte, tudo parte de uma raiz. Se há uma profissão que oferece, vamos dizer, pensando alto, 10 reais por 50 minutos de aula, naturalmente essa profissão será procurada por aqueles não menos dotados que vão procurar uma profissão, não é, uma seleção, onde o número de vagas é muito maior, o número de entrada é muito mais facilitado. Então, a própria seleção do professor, não é, no início da sua formação didático-pedagógica, da sua formação cultural, o próprio sistema faz com que
nem todos os bons professores, não é? Nem todas as boas inteligências procurem o magistério. É claro que há honrosas exceções, daqueles que olham o magistério como não apenas uma carreira, uma vocação. mas uma vocação. Então, esse sim. De modo que o problema é um problema conjuntural, não é um problema que está localizado em língua portuguesa ou matemática. Os professores hoje não têm tempo nem disponibilidade financeira para assistirem a um conjunto de peças no teatro municipal, não tem tempo para ler os seus livros, não tem tempo para ler os livros de literatura e automaticamente estão imersos nesse poço de dificuldades. Eu me lembro de uma palestra sua na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas me lembro muito bem, em que o professor Bechara contou a seguinte história. Antigamente era possível, nas férias, a um professor, depois de ter juntado o seu dinheirinho, fazer uma viagem de vapor, eu gostei da expressão, uma viagem de vapor à Europa, e com isso, naturalmente, se abeberar de conhecimentos culturais que são indispensáveis na formação de cada um de nós. Hoje, vapor só o da cozinha, né? É isso mesmo. Assim mesmo, com muito cuidado, quando não estoura um tampão da Light. Da Light, né? É verdade, mas é uma pena porque existe também, aí no caso, uma falta de seriedade naquilo que chamam de piso salarial. Eu sei que o piso aumenta, já estaria, segundo dizem, em R$ 950 para início de carreira. Mas as secretarias de educação, não tendo dinheiro, não pagam esse piso. Então, é uma fantasia. É isso mesmo. E, o que me dá muito medo, porque agora vem aí o Plano Nacional de Educação, falando em formação dos professores, falando em planos de carreira, mas se não houver o mínimo de decência no pagamento dos professores, eu acho que não vai adiantar nada, né? Exatamente. E outra coisa, a língua portuguesa sofre muito, porque na realidade, Nisquet, um professor de língua não é só um professor de língua, principalmente da língua materna. Ele é um professor de linguagem. Então, veja você a amplitude que assume a nossa disciplina. A linguagem se apresenta sob 3 dimensões. Uma dimensão universal, uma dimensão histórica e uma dimensão individual. A dimensão universal é a dimensão acessível e está à disposição de todas as pessoas. É ter as condições físicas e psíquicas para falar. Professor Bechara, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, mas eu quero muito que, logo depois, o amigo complete o seu pensamento sobre a relevância da linguagem. Voltamos em 1 minuto. Até já.